Meus queridos irmãos, que Jesus nos envolva na sua compaixão e do seu amor e que possamos passar alguns momentos agradáveis. Antes de qualquer cometimento, façamos a nossa prece para nos ambientar ainda mais na psicosfera que já nos está favorável. Vamos orar. Senhor da vida, em mais uma oportunidade que a misericórdia divina se nos propicia, para que possamos compartilhar as vossas lições profundas de amor e de compaixão. Estamos na vossa seara, Senhor, e contamos uma vez mais com o vosso coração bondoso, com a vossa inspiração, para que possamos dar voz, humildemente, ainda na nossa pequena abrangência, das vossas lições que deverão calar fundo nos nossos corações. Que os vossos benfeitores celestes, vossos embaixadores, nos envolvam em ternura e carinho, principalmente a nossa expositora, para que a mensagem que será compartilhada penetre realmente no nosso discernimento, que possamos refletir sobre a mesma e, passo a passo, envidar todos os esforços possíveis para colocá-la em prática na nossa vivência. Porque certeza absoluta temos, se assim o fizermos, vamos acelerar o nosso processo de evolução. Portanto, Mestre querido, que as vossas bênçãos recaiam mais uma vez sobre nós, na exata medida em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. É um prazer renovado poder vê-los mais uma vez. Temos feito isso através dos anos e estamos muito felizes por ver que outros irmãos queridos estão se agregando a nós. No tempo certo, no devido momento, vamos nos aproximando dessa iluminação. O que nós nos concitamos, já que chegamos a esse manancial de luz, que façamos os esforços devidos para assimilar o mais depressa possível a sua estrutura, porque nos fará um enorme bem colocar isso no nosso coração e gradativamente nós vamos ver que vamos nos tornar seres humanos, num primeiro momento, melhores, né? Em seguida, a caminho da luz, como nos propõe o próprio nome da sociedade. Este é um mês interessante na nossa regional. Nós estamos recebendo amanhã em Cascavel, enfim, o Dr. Haroldo Dutra Dias, né? É um membro proeminente do nosso movimento espírita, é um homem muito evangelizado, juiz de direito em Belo Horizonte, está na ativa, jovem, dinâmico, né? Otimista, lúcido, claro, né? Vem nos fazer uma conferência para nós amanhã na nossa Cascavel. Vamos estar com ele na parte da tarde, conversar mais intimamente, ele vai atender a imprensa. Ato contínuo, sexta-feira ele parte para Curitiba, quando começa lá em Pinhais, na região metropolitana, a 16ª Conferência Estadual Espírita. Este ano um pouquinho diferente a sua configuração. Divaldo Franco, o Dr. Alberto Almeida e o Dr. Haroldo Dutra Dias. Já que estamos em época de contenção de despesa, eles enxugaram um pouquinho e são esses 3 expositores da nossa conferência. Mas nós teremos a aventura de tê-lo em Cascavel, amanhã então o Dr. Haroldo, né? Ainda uma informação que queremos trazer para o mês de abril, também fomos negociando através desses anos todos, praticamente 3 anos, e vamos conseguir trazer a Cascavel dia 5 e 6 de abril, um sábado e um domingo, o Dr. Andrei Moreira. O Dr. Andrei Moreira é o presidente da Associação Médica do Estado de Minas Gerais. É um homem especializado na temática da sexualidade. Ele vai nos trazer a Cascavel uma palestra e 2 seminários, um para o público e outro para os jovens. Então é bom a gente também já ir, né? Mauricele já fica antenada. 5 e 6 de abril,
Então a gente já vai arrebanhando a nossa turma para ver a possibilidade de levar uma comitiva nossa aqui de Capitão para Cascavel nesses dias, né? E um dos temas que ele vai abordar é exatamente a homossexualidade, né? Assistimos uma palestra dele esses dias, em que ele traz dicas magistrais de como falar de sexo para crianças, na visão da psicologia profunda. Fácil, mas beleza. Vai desmistificando, vai caindo essas coisas que nós estamos tão ainda fechados, né? Porque todos nós temos um envolvimento com essas coisas não muito bem resolvidas. Então, 5 e 6 de abril nós temos mais esta informação. A nossa expositora, Luciana de Mello Brondani, a gente pensava que ela era de Cascavel, ela reencarnou no Rio de Janeiro, né? Em 1965. Vinculou-se à doutrina espírita em 2009 e está vinculada à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde é tarefeira de destaque na sociedade. Há pouco tempo que chegou, mas já é uma trabalhadora denodada. É expositora da nossa CEPAL, como também da regional. A Luciana é professora do ensino fundamental e médio. Nós vimos na tela que ela vai trabalhar uma das parábolas de Jesus. Eu acho uma pérola essa parábola do joio e do trigo, porque tem a ver com o momento que estamos vivendo agora, o período de transição ético-moral que a sociedade está vivendo, né? Então, por incrível que pareça, a gente não se percebia, agora vamos ver essa conotação de joio e trigo crescer junto, essa coisa, as razões disso, né? E está muito bem explicitado no trabalho da nossa Luciana. Uma pequena mensagem antes que ela comece o seu trabalho. O livro é No Longe do Jardim, a benfeitora Eros, pelo nosso querido Divaldo Franco. Liçõezinhas pequenas, mas muito interessantes. O capítulo 2 trata de O Pastor Canta, por causa desta palavra, né? Cantou, o pastor cantou no Sermão do Monte, cantou em várias, continua cantando. A voz doce e quente do pastor conclamava: vinde os cansados sob fardos, exauridos pelos desenganos, sofridos nas circunstâncias existenciais, desanimados em razão da perda da esperança. Ateai o fogo da alegria no feno da tristeza, no combustível em reserva, que restou das aspirações nobres, nas reminiscências das ofensas, nas cercas das dificuldades. Erguei barreiras ao vício, impedimentos ao erro, dificuldades ao mal, utilizando a virtude do amor, o exercício da dignidade, a insistência no bem. A tempestade que ameaça e arrasa também modifica a paisagem, rarefaz a atmosfera, reverdece a terra. E passados os momentos rudes, a brisa mansa oscula as ramagens quebradas, o solo encharcado, a terra ferida em sulcos profundos, anunciando as flores que virão, a gramínea que se recomporá, o pomar que se refletará de frutos. Ouvi, diz ele, os cardos também se abrem em flor, os cadáveres fertilizam o chão, o charco se transforma em regato, sob as dadivosas mercês do Pai. Estrelai com a esperança da fé as vossas noites de solidão e cantai o amor aos ouvidos desamados. A vossa música, se nascer do coração, permanecerá para sempre na acústica das almas que vos escutarem. O cansaço, o desengano, a exaustão e o abatimento cederão lugar às manifestações da felicidade em forma de saúde, alegria e paz. Assim falou o pastor. Desde então os fracos tornaram-se fortes, os tristes fazem-se alegres, os pobres adquirem fortunas, os enfermos restauram a saúde.
Uma canção suave e morna aquece o mundo. Os homens, os animais e a vida, não silenciando jamais. Parábolas, meus queridos. E a Luciana vai nos trazer uma das mais belas que nós já podemos imaginar. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. É uma alegria imensa refletirmos, reflexionarmos à luz da nossa doutrina. Agradeço as palavras carinhosas do nosso querido irmão espírita Paulo Vanin. Que Jesus nos abençoe com sua paz e sua luz. E a todos os tarefeiros da casa que realizam suas tarefas aqui, incansavelmente, bondosamente, doando o que eles têm de melhor, o meu carinho e o meu apreço. Temos para a noite de hoje 3 assuntos muito importantes à luz da nossa doutrina para reflexionarmos. A parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. E o reino de Deus, porém divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Emmanuel. E como usar o BIP da caridade, um texto de Gerson Simões Monteiro. Vamos voltar um pouquinho no tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Então eu convido a todos a entrarmos nessa atmosfera, procurando o nosso mestre, modelo e guia, que esteve conosco e que ainda está. Jesus usava de parábolas, que eram histórias sábias e de tamanha grandeza, para ensinar e tocar o coração, as almas das pessoas. Essas parábolas, esses recursos, nos são até hoje muito valiosos. São sementinhas benéficas que nos auxiliam nas jornadas terrenas. E entendendo essas mensagens e colocando-as em prática com humildade e coração puro, já é um grande passo para o nosso crescimento ético-moral. Então vemos Jesus e seu rebanho, Jesus e as ovelhinhas. Seremos nós, essas ovelhinhas? Estamos participando do reino de Deus? Porque nos dias atuais, nós vemos as pessoas correndo para tudo. Correndo para conseguir um melhor emprego, para fazer o melhor lanche na melhor padaria, para ir no melhor shopping, na melhor galeria, usar a melhor roupa. Mas será que nessa inquietude toda, acham tempo para Deus? Muitas vezes, precisamos do silêncio, precisamos da prece, precisamos estar aqui na casa espírita para alimentarmos o nosso espírito. Já que nos preocupamos tanto com o corpo, com as coisas materiais, vamos nos preocupar com o nosso espírito, porque um corpo é um empréstimo, é uma evolução que estamos tendo, é uma chance que estamos tendo aqui no planeta Terra. Cada um de nós veio para o planeta Terra por um propósito. Então, por isso, não percamos mais tempo com somente interesses mundanos, tesouros perecíveis, porque o reino de Deus é imaterial, é divino, é imortal. Portanto, não é externo, é interno, é a mudança de hábitos errados somente com o interesse da purificação, da renovação da alma, que é o check-up espiritual que devemos fazer diariamente, a nossa reforma íntima. Então hoje eu não agi muito bem. Eu cheguei em casa, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu filho, eu descarreguei tal coisa, amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou fazer determinadas coisas que eu já não fazia. O espírito nada esconde, não precisa das coisas materiais. No desencarne, cada um de nós levará somente as conquistas espirituais, os tesouros imperecíveis, porque no plano espiritual não tem celular,
não tem telefone, não tem televisão, não tem Facebook, não tem nada desse lado material. Tem apenas o bem que nós fizemos aqui para nós e para os outros. E se nós estivermos diante da luz, diante de Jesus, e Ele nos perguntar: cadê a sua luz? Porque lá na terra você brilhava tanto, com seu Camaro, com sua BMW, com suas roupas de grife, com sua S10, com suas mansões, seus iates, e aqui a sua luz não brilha? É de se pensar, é de se refletir. E também lembro um desabafo de Chico Xavier, onde ele diz assim, que as pessoas naquele momento estavam muito ligadas ao consumismo exacerbado e a interesses materiais. Então ele dizia assim: tem dias que me dá vontade de me jogar de um prédio de 10 andares. E Emmanuel, seu guia, seu mentor espiritual, lhe dizia, lhe confortava: mas em cada andar haverá uma mãe para te confortar, porque essas famílias, essas mães, você já conquistou. Que realmente vamos valorizar nossa encarnação, estudando, aprofundando conhecimentos espíritas e escolhendo a luz divina para o nosso progresso ético-moral. Convido a todos agora para refletirmos sobre os 3 últimos desejos de Alexandre o Grande e as razões por que ele quis esses desejos. O primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. E qual a razão? Que ele explicou, que eles não têm poder de cura perante a morte. E é verdade. Viemos para o planeta Terra, estamos encarnados num corpo físico, mas não sabemos quando será o nosso desencarne. Segundo desejo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os tesouros conquistados, a prata, o ouro, as pedras preciosas, porque Alexandre conquistou muito. E a explicação, que os bens aqui conquistados, aqui permanecem. Então, novamente repetindo, não levamos nada do material, levamos somente o bem que nós fizemos. E o terceiro, que suas mãos fossem deixadas balançando fora do caixão, à vista de todos. De mãos vazias viemos e de mãos vazias voltaremos. Partiremos. Então, é realmente, levaremos o nosso lado espiritual, o que eu estudei, a minha mudança de conduta. Antes eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Como eu penso, como eu falo e como eu ajo em relação a mim e aos outros. Somos viajantes, viajores no oceano de Jesus. E o nosso barquinho como ficará? À deriva? Ou seremos bons condutores? Conduziremos enfrentando o tempo bom? Ou mau tempo? Os tubarões? Os obstáculos? Os equívocos? Colocaremos mais gente no nosso caminho, no reino de Deus? Ou deixaremos o tempo passar? Temos o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, assumimos compromissos espirituais nessa encarnação. Por isso, queremos voltar melhor, com o coração enriquecido de experiências benéficas, conquistas divinas, que escapam na visão de alguns seres humanos. Claro, não todos. A visão espírita é diferente, que é a frase-chave lá nos primeiros slides. Frase que me inspirou para essa exposição. O reino de Deus, porém divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Livro Caminho, Verdade e Vida,
pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, ao entrarmos no centro espírita, já estamos beneficiados pelos benfeitores que agem por nós e em nossos familiares. Mas precisamos nós nos engajar um pouco mais. Eu sei que depois da palestra haverá um estudo, então os livros estão na biblioteca, que devemos tirá-los gratuitamente ou comprá-los para termos na nossa casa, para mostrarmos aos nossos filhos, debatermos, fazermos o evangelho no lar. Então é importante o passe, a água fluidificada, magnetizada, os livros, o estudo doutrinário, a palestra. É muito importante essa participação. A nossa parábola é bem curtinha, então eu vou contar com as minhas palavras primeiramente. E depois a gente vai ler como está na escritura mesmo. Vamos imaginar que somos agora todos camponeses, camponeses do tempo de Jesus, usando seus turbantes e suas túnicas. E vocês têm uma missão muito importante: plantar o trigo, a boa semente. E o Senhor, dono das terras, lhe dá a semente. Então, olhem para o amigo do lado. Vamos plantar. Vamos nos esforçar. E vocês vão. Só que se passam alguns dias. E vocês notam que nasce uma outra plantinha que vocês dão o nome de cisânia, ou de joio, que significa para vocês, camponeses, divisão, briga e intriga. E vocês chegam para o dono das terras: Senhor, não nos deste boa semente? E agora? Ele diz: inimigo é que fez isso. E nós? Então vamos lá e arrancamos de uma vez o joio? Ele diz: não. Somente os ceifeiros separarão o joio do trigo, porque o joio será atado e queimado, e o trigo irá para o meu celeiro. Então, antes de iniciarmos a leitura da parábola aqui no slide, eu vou pegar e contar uma pequena história só para acrescentar um pouco o nosso assunto. Numa aldeia, queriam eleger o homem mais forte da aldeia para ser o governante. E o que ele deveria fazer? Ser forte, derrubar árvores, quebrar árvores. Quanto mais árvores ele derrubasse, mais seria para o cargo. Mas a competição não terminava, porque existiam homens muito fortes. Então eles chegaram e foram a um grande sábio. Senhor, o Senhor que sabe tanto, nos diz qual desses homens é o mais forte para governar a nossa aldeia. Ele olha, pensa e reflete. Quebra um pequeno galho de uma árvore e diz: ganha essa disputa quem recolocar este galho na árvore e o fizer florir. Por isso, meus amigos, minhas amigas espíritas, é muito fácil destruir. E se o joio fosse arrancado com essa rapidez, ou desta maneira, perderíamos muito trigo. Porque as folhas eram muito parecidas quando estão crescendo, o joio e o trigo. Somente na fase adulta é que se distingue uma da outra. E hoje, crimes bárbaros são condenados à pena de morte. Será este o melhor caminho? Seremos nós os arrancadores de joio? As escolhas são pessoais, porque temos o livre-arbítrio. Cada um de nós tem o seu tempo certo para despertar e ser feliz. Agora eu vou dar um pequeno exemplo de uma menina que com apenas 2 anos e meio, ela vem sendo criada com uma alegria de viver. Eu vou comentar porque é um casal amigo nosso. Então, ao acordar, a sua mãe arruma ela para a escolinha, 2 anos e 2 meses.
E ela já no caminho vai dizendo: bom dia, sol, bom dia, Jesus, bom dia, cachorrinho, bom dia, natureza, que bom estar aqui. E ao final do dia também, ela agradece por ter estado com uma boa professora, por ter tido bons colegas, e por ali vai. E o seu pai não sabia, porque é um viajante, então não levava muito a Aninha na escola. E o dia que levou, começou a ver a espiritualidade que a sua mãe estava plantando no seu coraçãozinho, nos momentos que tinham juntos, porque os dois trabalham, os dois viajam muito, vão a muitos congressos e tal. Então isso nos faz pensar que temos que semear uma boa semente na família, na sociedade, onde nós estivermos. Você pai, você mãe, você avó, você avô, você estudante, seja onde você estiver exercendo, a atividade que você estiver exercendo, plante o bem, que com certeza a colheita será farta. Esse é um pequeno exemplo, mas nossa, existem muitos exemplos de bondade, de benevolência. Joio é uma erva daninha muito conhecida no Oriente, que antes de frutificar é tão parecida com o trigo que é impossível distingui-los. Só mais tarde é que se acentuam as diferenças, conforme vão crescendo. A separação entre ambos se dá em função da sua própria evolução, intrínseca, cada qual apresentando suas características. Então estamos vendo o joio e o trigo. O trigo bem bonito, bem dourado, e o joio ali acanhado, né? Com as suas frutinhas. E aqui sim, como está na leitura. O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então Jesus, o camponês bom e o camponês ruim, ou seja, as nossas boas qualidades, as nossas más inclinações, né? Aonde nós estamos? Onde nós nos encontramos? Um pouco de um, mais um, menos um. Mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então veja, né, até que ponto a maldade vai indo, né? E é importante lembrar, orai e vigiai. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, que está em Mateus capítulo 13, versículo 26. Então estamos vendo, o joio é a planta laranja, o joio é a planta verde e o trigo a planta laranja. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é que fez isso? Os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis com ele também o trigo. E ali, o camponês bom, apavorado, conversando com o dono das terras. Qual a melhor resolução? O que faremos? Por que isso aconteceu? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para o queimar. Mas o trigo recolham no meu celeiro. Que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. E a proposta nossa de hoje é essa: seja trigo e não joio. Então vamos adaptar esta parábola para nós nos dias de hoje. O campo é o planeta Terra, é onde vivemos, é o mundo. O semeador
é Jesus, que semeia a boa semente. É o nosso Divino Mestre, que fez boa plantação já há um tempo atrás, pregando e exemplificando o amor entre os homens. Fez uma linda trajetória de amor, ensinando as leis divinas. O inimigo não é o diabo, como dizem por aí. Não é um personagem, não. São as pessoas más que só pensam em fazer o mal para o outro, influenciando maleficamente os outros. Como encarnados já eram ruins, e como desencarnados, por própria escolha própria, preferem ficar nessa sintonia baixa, fazendo o mal. E o joio é a má semente. São os seguidores do mal, causando discórdia, briga. Usam todas as suas más inclinações para causar danos para si e para os outros. Então, muitas vezes, eles estão tão ligados a essa maldade que eles não enxergam o que eles estão fazendo. Eles acham que isso é o correto, porque eles não querem ouvir as leis divinas. Eles buscam outros caminhos e ficam realizados, eles ficam fascinados na obra do ódio e da ruindade. São aqueles que querem ficar no cheque especial, espiritualmente falando, como o Dr. Haroldo Dutra Dias sempre comenta nas suas palestras. Cheque especial espiritualmente falando, porque eles querem continuar assim. É o reinado do mal que, por vontade própria, preferem ruminar esses sentimentos ruins. A ceifa é a colheita. É a época da regeneração da Terra, quando o nosso planeta deixar de ser provas e expiações para ser elevado ao surgimento do reino de Deus entre os homens. Não seremos perfeitos, mas seremos bons. E queremos o reino de Deus. Então, coisas erradas não existirão neste planeta. O trigo é a boa semente. São as boas pessoas que fazem todos os esforços para compreender e praticar as leis divinas. São realmente os seguidores de Jesus. Os ceifeiros, para alguns, são anjos, mas são espíritos bem evoluídos, espíritos bons e nobres, que irão auxiliar nessa transformação do planeta. São os mensageiros da luz. Eles presidirão esta separação de almas que não está longe de ser feita. Os que desejam sinceramente o caminho do bem e da justiça serão distanciados daqueles que, por gosto próprio, preferem o caminho da maldade e da injustiça. Como o joio é colhido e atado em feixes para queimar, assim ocorrerá a separação desses espíritos, que não seguiram os ensinamentos de Jesus nesse ciclo evolutivo, sem converter-se de joio em trigo. Por isso, meus amigos, ninguém será queimado vivo e amarrado vivo. Não, nada disso. Deverão reencarnar em mundos primitivos, mundos inferiores, para sentir o fogo da dor no seu coração, da angústia, do ressentimento, por não enxergarem coisas que eles não enxergavam. Então, eles estavam cegos de espírito. E todo o sofrimento é um processo educativo e misericordioso do grande amor de Deus por nós. Se não aprendemos pela dor, realmente aprenderemos pelo amor, que é uma frase já muito conhecida de nós. Somente através da reencarnação é que iremos ou não purificar a nossa alma. Portanto, nós escolhemos o que queremos fazer aqui na Terra. Esta parábola nos diz que tudo tem o tempo certo para resolver um problema, os obstáculos que poderão surgir, porque a divindade está sempre conosco, porque ela quer que a gente evolua a cada dia. O que acontece com os benfeitores
é que se nós estamos no mau caminho, eles se afastam. Então, por isso, nós precisamos estar na casa espírita, com o pensamento elevado. Até mesmo tendo compreensão e tolerância com a palestrante, que muitas vezes eu posso já ter visto esse assunto. Mas se eu estou irradiando e vibrando o amor aos meus colegas e à palestrante, flui melhor. Eu não sei como é a fila do açougue aqui no final de semana, mas lá em Cascavel é terrível no mercado. Então adianta eu ficar braba, xingando, como que aquele rapaz vai cortar a carne? Né? Que carne que eu vou receber? Ou que verdura? Então tem fila para tudo, tem fila no banco, tem fila no açougue, tem fila na padaria e assim também na casa espírita. Temos que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância. A esperança na vitória do bem, a observação de que estamos nos transformando em espíritos melhores e que não queremos ser joio e sim trigo. Assim, meus amigos, o planeta Terra estará reservado somente ao trigo. E cabe a nós essa resolução. E há poucos dias o Vanim me emprestou um livro muito interessante e que fica a indicação para a leitura. Os Evangelhos em sua natureza, essência e profundidade, do autor Neuci Silvério de Oliveira. Eu vou ler um pequeno trecho que nos acrescenta muito. O homem é realmente livre para semear, mas não é livre para deixar de colher. É realmente isso. Estamos plantando e vamos colher. Então vamos ter cuidado com a nossa plantação. O homem é sempre a causa e a consequência de seus próprios atos. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou mostrar quem eu sou. O que eu fizer tem a lei da causa e efeito. Vai retornar para mim. Então, se eu vibro, se eu estou numa sintonia de amor para minha família, o mal até pode vir, mas nós conduziremos da melhor maneira possível e amparados pela espiritualidade maior. E daí diz assim: suponhamos que fosse possível eliminar todos os homens malvados deste planeta, maravilha. O mundo, enfim, estaria livre e limpo da presença deletéria de todos os homens maus, que uma vez matados, estariam mortos. Sim, mas por outro lado, a terra ficaria cheia de homens bons, os bons matadores. Porque ainda tem pessoas que pensam assim, né? É a pena de morte, é a morte, mas e nós? Somos nós que tomaremos essa decisão? E tem um tema também que devemos abordar. O sacrossanto direito de conviver lado a lado, maus e bons, até o término do presente ciclo evolutivo. Então, estamos fadados a conviver com o joio e com o trigo e com aqueles que não estão em lado nenhum, que pelo jeito estão descansando no sofá. Então, nós vivemos numa sociedade pluralista, com diferenças de raças, culturas, religiões, de padrão socioeconômico. E nós temos que aprender a conviver. O trânsito está tão violento, ligam música alta, não obedecem às preferenciais, jogam latinha, desrespeitam, e por uma coisa ou outra, um já desce e começa a discussão. Então, se nós já estamos numa sintonia boa, para que baixarmos? Deixa, ele não acordou ainda. Ele precisa ficar brabo, ele precisa falar palavrão ainda, ele precisa desmontar a casa dele, mas nós não. Nós temos que ser responsável pelo que a gente já aprendeu. Ser benévolo a cada dia. Encerramos a parte da parábola e da reflexão. Vamos entrar agora no BIP da caridade. A caridade, como a entendia Jesus, não se restringe à esmola material, mas sim benevolência para com todos, indulgência
para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aliás, esse esclarecimento está na resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos, que eu vou ler aqui um trechinho, só para ilustrar. Diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder, que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque é fácil amar quem a gente gosta, mas difícil é amar quem a gente não convive bem. Mas Jesus está nos ensinando. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Então não é só eu dar um troquinho, eu dar uma roupa, ou eu participar auxiliando de alguma coisa material. Vai muito além. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Porque sempre haverá gente acima de nós, abaixo de nós e intermediário também. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos a necessidade dela. O que é ser indulgente? É eu respeitar o outro, eu saber que o outro tem uma falha e eu não vou apontar. Porque tem pessoas que veem um defeitinho físico no outro, um defeitinho na fala, ou até de conhecimento, e ficam debochando. E a pessoa vai se rebaixando. Isso na escola, na sociedade. Então não cabe a nós humilhar os infortúnios. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio. É aquele que não tem sucesso. Contrariamente ao que se pratica frequentemente, que é o que as pessoas fazem, né? Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 habilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Então ainda existe isso na nossa sociedade. Se ele chega numa agência bancária e ele é o bambambam, ele é tratado como um rei. Mas se a sua posição não for tão alta, né, for um pouco mais humilde, se deixa de lado, deixa que ele fica ali esperando. Então, quanto mais sua posição seja de se lastimar, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. Porque todos nós estamos passando o que a gente merece passar. Porque noutras vidas nós agimos mal, ou com o pensamento, ou com atos, mas não por isso eu vi naquela pessoa um problema, ou porque a condição dela é inferior à minha, que eu vou humilhá-la. Porque eu tenho que pensar, é isso que eu devo fazer? O homem verdadeiramente bom procura realçar o interior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância. Então era o que Jesus fazia, chegava perto das pessoas doentes, dos aflitos, dos leprosos, e não distanciava de ninguém, e a todos tinha uma palavra bondosa a dar. Ser benévolo, ser do bem, significa ser uma pessoa do bem. Não quer dizer que seja perfeita, mas que é portadora de boa índole, pois é incapaz de fazer o mal a quem quer que seja, e está sempre disposta a ajudar o próximo. Esse exemplo foi dado por Jesus ao curar cegos, leprosos, aleijados e etc., sem nada em troca. Então, o bem, ele tem que partir do fundo do nosso coração. Ah, tem tal dia, tem um bazar aqui na Rosa, eu vou lá ajudar. Mas de que adianta se o corpo e o coração não estão na mesma sintonia? Não estou querendo ir. Adianta eu estar lá? Não.
aquilo tem que ser benévolo, tem que ser do bem, eu tenho que fazer o melhor naquela costura, naquela roupa, ou comprar aquela roupa para auxiliar alguém. Eu não sou um robô, eu tenho sentimentos, eu tenho vontade. E o que eu estou fazendo da minha existência aqui? Eu estou doando o que eu tenho de melhor ou só um pouquinho? Por exemplo, aquele que tem habilidade em computador, aquele que tem habilidade em livros, está se doando no centro espírita, está doando o que tem de melhor, está servindo a água aos outros, seja qual for a atividade que você estiver fazendo, façam melhor. Diante da mulher adúltera, diz aos apedrejadores: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. E como não ficou nenhum deles para atirar, diz a pobre mulher. Então Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não. Vai e não erres mais. Veja, não xingou, não humilhou. Um ser muito mais evoluído do que nós, que veio de um mundo muito evoluído e com a sua humildade, com a sua compaixão, nos ensinou valores que nós não entendemos e que estamos aqui para galgar mais alguns andares, melhorar a nossa rota, o nosso caminho, porque os bons exemplos já foram dados. Esses atos de Jesus têm o nome de caridade. Então, a caridade é o amor em ação. Esse amor pode ser o alimento do corpo ou o alimento da alma, como já dizia a Madre Teresa de Calcutá. Vamos ao encontro das pessoas, porque elas precisam do alimento, do pão e da amizade. Então, nós precisamos ter amigos espíritas, trocar ideias, conversar sobre o Evangelho, sobre as lições, passar o nosso amor, ver sobre os necessitados. A indulgência é uma caridade moral. A pessoa indulgente não vê os defeitos do próximo, ou se os vê, evita falar deles, ou até mesmo passar adiante. Então, a indulgência é muito importante. Nós devemos todos os dias fazer uma reflexão. Porque não é porque eu estou num degrau mais elevado que eu tenho que apontar os erros. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que colocar um espelho, dizer: olha, Luciana, hoje a tua palestra não foi legal, mas numa próxima você pode melhorar. Passa melhor, estuda melhor aquele tema. E assim seja o que eu estiver fazendo. Um bolo, uma oração, uma conversa com alguém, que eu doe o que eu tenho de melhor. E também, no Livro dos Espíritos, na questão 886, na visão dos Espíritos, benevolência que exprime a boa vontade e a disposição de fazer o bem. Então, a benevolência, eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter a disposição de fazer o bem. A indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E o perdão, que é o ato de desculpar realmente as ofensas. Que muitas vezes a gente não consegue numa vida ou nesta reencarnação desculpar. Então a gente precisa de outras vidas. Mas é importante a gente já começar rapidinho, porque o tempo está passando rápido. Temos 3 exercícios para a benevolência, a indulgência e o perdão. Exercícios para melhorar essas atitudes. Benevolência, trabalhar em favor do outro, em favor do semelhante. Então vamos atrás. Indulgência, solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Então, sem discriminação, com muita humildade, com muito amor no coração, você até pode falar educadamente, mas não apontar os erros, porque todos nós temos erros. Estamos aqui devedora para devedores. Quantos erros
já cometemos em outras vidas. Por isso, estamos aqui. Então, continuando. O que você está vendo? Vamos pensar. Vamos refletir. A grande maioria responde: vejo um ponto preto. Dificilmente respondem que viriam uma folha branca com um pequenino ponto preto no meio. Assim somos nós. Pode o próximo ter 99 qualidades, que é a parte branca, porém, se tiver um pequenino defeito, que é o ponto preto, é ele que espalharemos. E isto é a falta de indulgência. Então, a gente aponta, né? A gente vê o erro, mas o da gente está sempre perfeito. O perdão das ofensas é o tipo da caridade difícil de ser praticada, porque sempre nos achamos com a razão e sempre foi o outro que nos ofendeu. Pelo fato de sermos orgulhosos, costumamos dizer: ele fez isso logo comigo que não mereço. Ou então, ele feriu a minha honra, apelido que damos ao nosso orgulho. Portanto, quando estivermos emocionalmente em perigo, emocionalmente desequilibrados, vamos pensar e lembrar do BIP da caridade. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Uma bela imagem que me lembra uma palestra maravilhosa do nosso querido amigo Paulo Vanin, que abordou o tema "Perdoo sim, mas não esqueço". Porque realmente, se eu perdoei, não é da boca para fora, é do coração. Então, perdoei é colocar uma pedra em cima. Não é continuar todo dia a mesma ladainha. Porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu fez isso. Porque... Encerrou o assunto. Põe uma pedra e perdoa. Porque, como eu disse, devedores para devedores. Queremos evoluir. Queremos estar no mundo de regeneração. Queremos ser trigo e não joio. Tive aqui o auxílio, a fonte, que é o Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que fica para leitura, pelo Espírito Emmanuel. E o Livro dos Espíritos, que é muito importante, que é a nossa base da nossa doutrina, né? Quem não leu o Livro dos Espíritos é uma ótima oportunidade. Texto de Gerson Simões Monteiro, que falou sobre o BIP da caridade. E agora, só para encerrarmos, podemos sim resgatar o bem, o mal que tivermos feito em outras instâncias. Então, eu posso mudar sim hoje mesmo. E a nossa proposta é: vamos viver num mundo mais feliz e mais pacífico? Passaremos pelo crivo, pelo ciclo evolutivo e seremos peneirados. Então, haverá separação do joio e do trigo. E qual a minha decisão? Eu serei joio, serei trigo ou ficarei na metade do caminho? Então, abra as portas do teu coração e seja feliz. Procure a sua família, o seu trabalho e seja feliz. Alguns pensamentos para a nossa consideração final. O amor cobre uma multidão de pecados, que está na primeira epístola de Pedro. Salomão já ensinava há mais de 3.000 anos: acima de todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E uma pequena leitura do livro Vai Dar Certo, de Rinaldo de Santis, pelo Espírito Ernesto. Ele diz assim: na semeadura, cada pessoa recebe aquilo que semeou. Nesse mundo, como no espiritual, você deve fazer aos outros aquilo que você entende como melhor para si. Jesus sabia o que estava dizendo quando proferiu a frase: com a medida que medirdes, também medirão a vós. Então, semeie amor,
paz no teu caminho, no caminho das outras pessoas. Seja trigo e não joio. Agradeço muito a atenção de vocês e uma boa noite a todos, iluminada.